Olá, boa noite, tudo bem? Graça e paz, tudo bem? Aqui que eu vos falo é o pastor William Johnny. Como é que vocês estão? Nesse domingo maravilhoso, né? Um domingo maravilhoso, cheio exatamente da presença de Deus. Creio que é um domingo abençoado para todos. Boa noite, Lu, tudo bem? Graças a Deus, vamos deixar o povo se achegar aí, né? Hoje o Senhor colocou algo em meu coração, uma ministração muito gostosa para ouvirmos, compreendermos e entendermos. Algo exatamente que vai mudar um pouco a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir e entender o que Ele tem para nós nessa noite. Vamos estar orando para podermos estar iniciando o nosso culto aqui pela Biblical Church. Amém? Você que pode, feche seus olhos, vamos estar orando nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse domingo maravilhoso, Pai, por esse final de semana maravilhoso. Obrigado, Pai, pela Tua comunhão, Pai, conosco, meu Pai. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, Pai, guiando, Senhor, todos os nossos caminhos, guiando a nossa mente, nos ensinando, nos mostrando exatamente o que nós devemos fazer, como agir. Obrigado por essa comunhão, meu Pai, com o Espírito Santo, Pai. Obrigado, Senhor, por entendermos a cada dia, Pai, que Ele é nosso amigo, que Ele está conosco, Senhor, para nos guiar, Senhor, nessa jornada, meu Pai, através do Evangelho, meu Pai. Senhor, que nessa noite o Teu Espírito, Pai, venha estar ministrando em nossos corações, Senhor, a Sua vontade, o Teu querer, o Teu reino, meu Pai. Que venhamos, meu Pai, a compreender aquilo que Ele tem para nos ensinar, Senhor. Que venhamos a entender, meu Pai, e colocar em prática aquilo que Ele tem para nós, Senhor, em nome de Jesus. Nos ensina, Pai, nos ajuda, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa muitas vezes, Senhor, a nossa falta de gratidão, Pai. Perdoa muitas vezes, Senhor, o nosso egoísmo, Senhor. Que venhamos a cada dia, Senhor, a melhorar, meu Pai. Que venhamos a cada dia, Pai, ser mais humanos, Senhor. Nos ensina, meu Pai, exatamente, Pai, um caráter de humanidade. Assim como Cristo, Senhor, teve um caráter humano, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, a sermos humanos, a sermos melhores, meu Pai. A ajudar um ao outro, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que haja, Senhor, uma metanoia em nosso coração, em nossa mente, meu Pai. Que venhamos, meu Pai, dar legalidade, Pai, ao Teu Espírito Santo. Venhamos dar legalidade, meu Pai, ao Teu Espírito Santo, Senhor, todos os dias de nossa vida, Senhor. Que venhamos, meu Pai, ser, meu Pai, homens, mulheres, jovens, crianças, meu Pai, realmente, meu Pai, cheio da Tua presença, transbordando na Tua unção, meu Pai, caminhando não segundo a nossa vontade, mas sim segundo ao Teu propósito, Pai. Nos ajuda, nos ensina, meu Pai. Abre, Senhor, os nossos olhos para que nós venhamos a ver, meu Pai, a Tua justiça, venhamos a ver o Teu reino, meu Pai. Venhamos buscar a Tua presença, meu Pai. Venhamos estar, Senhor, todos os dias, meu Pai, conectados, Senhor, contigo, tendo comunhão, meu Pai, com o Senhor. Obrigado, Deus. Nessa noite nós Te agradecemos já, Pai, pela Tua palavra, pela Tua ministração, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela essa semana, meu Pai. Uma semana, já declaro, abençoada, Senhor. Uma semana cheia da Tua presença, meu Pai. Manifestando, meu Pai, a Tua glória, manifestando o Teu poder, meu Pai. E assim nós já Te agradecemos, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou estar chamando a Lu aqui para estar ministrando uma adoração conosco em nome de Jesus nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Estamos aí adicionando juntamente aqui na nossa live. E você que pode, vai compartilhando aí, vai deixando exatamente seus recados, deixando seus aí, as suas frases, né? Nos ajude aqui também a estar compartilhando essa live. Estamos também lá no YouTube, né? No YouTube. Boa noite, Lu, tudo bem? Boa noite. Glória a Deus. E vamos lá, vamos prosseguir com o nosso culto. Vamos adorar ao Senhor juntamente. Amém? Amém. Nosso querido, amado da nossa alma, nós Te adoramos.
aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando as nossas vidas, te adorarei, te adorarei. O que Ele é, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações. Adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações. Consolo no Senhor, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei. Esperamos que tu és Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus único, Deus de promessas, Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Nós temos esse Deus vivo, que é lâmpada para os nossos pés, faz novas todas as coisas. Esse é quem tu Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus de milagres, né? Deus de promessas. Ele cumpre realmente tudo o que Ele promete. Deus, Ele é um Deus poderoso, um Deus que cumpre aquilo que Ele fala. Um Deus maravilhoso. Temos vivido exatamente coisas maravilhosas. As promessas que Ele prometeu têm se cumprido. E isso também inclui na Bíblia. As promessas que Ele colocou aqui, hoje está se cumprindo também. Amém? Abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 4. Aleluia, Jesus.
Efésios capítulo 4. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo e adorado é o teu nome, Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 7. Diz assim: E a graça foi concedido a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com visto ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeição da varonilidade à medida da estatura e plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias de quem induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo está em Éfeso e começa exatamente a falar das vontades de que Cristo tem. Ali o Espírito Santo começa a ministrar no Paulo as vontades de que Cristo tem sobre a igreja. Preste bem atenção, quando aqui em Efésios diz, o apóstolo Paulo diz: ora, quem quer subiu, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas, outros para mestres e outros para pastores. Então, o apóstolo Paulo está aqui falando o quê? Exatamente do quê? Dos 5 ministérios. Vamos por parte para a gente poder entender aquilo que o apóstolo Paulo está pregando aqui em Éfeso. Para a gente poder entender aquilo que o apóstolo está ministrando na cidade de Éfeso. Vamos lá. Primeiramente, ele fala que Cristo, ele subiu às regiões celestiais, mas também desceu. Então foi-lhe dado o poder, a chave, de tanto de ir aos céus, como descer também ao inferno, como a Bíblia já diz, para tomar a chave do inimigo. E quando ele fala que ele levou cativo, o cativeiro quer dizer o quê? Que a pessoa ela estava aprisionada e ele agora deu a oportunidade de libertação. Uma prisão não só física, mas da prisão espiritual que a pessoa se encontrava. Da prisão na mente onde a pessoa se encontrava. Então agora aqui está tudo sobre Jesus. Só que Jesus agora, ele quer passar isso para a igreja. Ele quer que a igreja aprenda exatamente essa autoridade que ele tem. Ele quer que a igreja agora usufrua dessa autoridade que ele tem, de exatamente
de ir ao encontro dos cativos, dos aprisionados e levar a libertação, de poder arrancar exatamente do inferno para trazer para a liberdade em Cristo Jesus. Quando Pedro fala que Jesus pergunta para ele, quem tu achas que eu sou? Ele fala, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, na sequência, ele fala, bem-aventurado porque não é nem um homem, não é nem principados, não é nem potestades, não é nada, mas sim é o meu Espírito falando através de você, mostrando através de você que eu vim para libertar o povo de uma escravidão mental, para você poder entender. Porque o inimigo, ele age na mentalidade das pessoas. Então ele fala, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E a gente sabe que a pedra angular é Cristo. Mas era necessário agora ele sofrer tudo o que ele precisava sofrer, levar sobre si todos os nossos pecados, levar sobre si todas as nossas dores, levar aquilo que nos afastava da presença dele, mas agora ele ressuscitado, ele tem autoridade tanto nos céus como na terra e como debaixo da terra. Então o apóstolo Paulo está explicando aqui a autoridade que Jesus Cristo tem agora. O apóstolo Paulo está explicando que Jesus agora ele tem totalmente a autoridade, totalmente o poder de ir até o cativo, ir até onde está o cativeiro e retirar a pessoa daquela prisão onde ela se encontra. E não só isso, através dessa libertação de mente, porque a Bíblia fala que nós precisamos fazer sempre uma metanoia. O que é uma metanoia? É uma libertação, uma mente nova. Então, saímos daquela mentalidade onde nós éramos escravos para uma mentalidade de liberdade. E através disso também, Jesus agora apresenta para nós que ele quer que nós fluímos em nosso chamado. Porque cada um tem um chamado. Cada um tem algo que o Senhor preparou para ele. Quando a Bíblia aqui fala, quando o apóstolo Paulo aqui fala sobre exatamente os 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, então cada um tem um chamado específico. Precisamos agora, depois da libertação, depois de sermos libertos, vamos dar uma passadinha lá em João 8. Preste bem atenção. Aleluia, Jesus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. João 8, 31. Diz assim, ó. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então aqui Jesus já está mostrando que alguns judeus já estavam crendo nele, certo? Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então aqui o Senhor está dizendo o quê? Que se você crê em mim, eu vou te resgatar do cativeiro aonde você está. Onde você está preso, onde você está cativo, vou te resgatar. Se você permanecer naquilo que eu falo, naquilo que eu declaro, você acreditar e querer viver isso, eu vou te resgatar, eu vou ter um encontro. A permanência na minha palavra. Sois verdadeiramente meus discípulos. Então você sai exatamente da situação de escravidão para agora se tornar o quê? Discípulo de Cristo, mas agora com uma liberdade. Jesus te chama para a liberdade, de andar com ele. Sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade. Então, você caminhando com Cristo, crendo nas palavras de Cristo, você se torna um discípulo dele. Você vai começar agora a caminhar com ele, vendo quem ele é. Que ele não é um homem só que fala, mas é um homem que as ações dele também falam por ele.
Compreende isso? Jesus não só falava, mas as ações dele também falavam por ele. Por isso que Jesus chama para sermos discípulos, para nós aprendermos a caminhar com ele e vermos o que ele faz, que tudo que ele faz realmente é verdadeiro para a nossa salvação, é verdadeiro para nós anunciarmos o evangelho. E agora ele fala: e conhecereis a verdade, porque estamos caminhando com ele, estamos vendo quem ele é, e verdadeiramente vos será liberto. Então, com a revelação de Cristo em autoridade, o que ele está vivendo, agora nós, por crermos, por acreditarmos, por estarmos exatamente pautados sobre a sua palavra e vemos as ações dele, também agora a palavra dele vai nos libertando das nossas prisões mentais. E através dessa libertação, Jesus vai revelando o que ele quer de nós, o que ele quer exatamente de mim e de você. Então ele quer ativar algo na nossa vida que são exatamente os dons, que são exatamente os ministérios. Então a gente está falando aqui de 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. Mas antes tem que ter exatamente essa concordância de entender quem é Cristo. Para chegarmos aqui aonde Paulo está dizendo lá em Éfeso. Paulo passou por esse processo. Todo cristão vai passar, tem que querer passar por esse processo. Então cada um tem um chamado específico. Mas vamos muito mais além para você poder entender. Não é só aqui que Jesus está querendo dizer. Não é só aqui que Jesus está querendo mostrar o nosso chamado. Mas preste bem atenção. Cada chamado, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, precisam o quê? De pessoas que também têm um acompanhamento com esse chamado. Mas como assim? Não estou entendendo, pastor. Então, para você poder entender melhor. A Bíblia diz lá, quer ver, ó? Em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 18, diz assim: ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia, porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude. Eu quero focar o quê? Que Cristo, ele é o cabeça do corpo. 5 ministérios exatamente é o corpo de Cristo. Os 5 ministérios é o corpo, é a igreja de Cristo. Tanto que aqui exatamente, onde a gente está lendo em Efésios, diz o quê? Lá no versículo 15: mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Espera aí, então, 5 ministérios, Jesus está dizendo aqui que são partes de um corpo, que são um corpo, na verdade. Então, vamos agora poder entender. Nós, seres humanos, temos exatamente o quê? 5, como é que diz? Temos algumas coisas. Temos 5 sentidos, não é? A gente aprende isso na escola. Temos 5 sentidos. Temos a visão, temos o olfato, temos o paladar, temos a audição e temos o tato, certo? 5. Então, Jesus aqui está mostrando exatamente o quê? Os sentidos que a igreja precisa ter, que o corpo da igreja precisa ter. E ele sendo o quê? O cabeça. Então, preste bem atenção. A visão, ela não vai fazer o que o tato faz, porque a visão é exatamente o quê? Enxergar. E o tato é o quê? Tocar. Certo? O paladar é sentir os sabores, é comer, saborear. Certo? O olfato, exatamente, é sentir os cheiros. Preste bem atenção. E a audição o quê? É ouvir.
Então são 5 sentidos, mas cada um tem a sua função específica. Ok? Mas para poder, um exemplo, a visão, para podermos enxergar, se nós formos estudar o globo ocular ou toda situação que ocorre, a gente sabe que tem veias, que tem várias coisas para podermos ver. Tem várias outras situações para podermos ver as cores. E tem todo um processo de funcionamento. Entendam isso. Mesma coisa, quando nós vamos saborear alguma coisa, o paladar, nós sentimos vários sabores. Mas no nosso paladar tem vários, exatamente, vou colocar assim, como eu trabalho com obra, que é mais fácil, tem vários sensores que captam mensagens diferentes. Mesma coisa o nosso olfato, mesma coisa a nossa audição. Então, tem todo um conjunto para poder funcionar legal. Se tiver alguma coisa fora ou faltando, não vai ter um funcionamento bacana. Então, quando a Bíblia fala dos 5 ministérios, quando você entende o seu chamado, sabe quem você é. Primeiro você foi liberto, você aceitou a liberdade de Cristo, você caminha com Cristo e vê o que Ele está fazendo. E aí a verdade ela vai te libertando, porque Jesus está mostrando isso lá em exatamente João, capítulo 8, versículo 31 e 32. A liberdade vai te libertando, porque você está vendo as ações de Cristo em sua vida. E você cada dia mais vai crendo, isso vai acrescentando a sua fé. E aí agora você vai tendo o quê? Intimidade com Ele, intimidade com o Espírito Santo, e você vai descobrindo quem você é nele. É muito interessante, é muito legal isso. E você vai entendendo qual que é o seu chamado. Preste bem atenção. Baseado exatamente nesses 5 sentidos que nós temos, também funciona o corpo de Cristo assim. Vou pegar um exemplo eu, pastor. Eu não consigo, sozinho, eu querer fluir o meu chamado em todas as coisas se eu não tiver pessoas que agregam exatamente ao meu chamado. Entendam isso. Então, cada um tem uma função específica em cada ministério. Eu vou pegar o meu chamado. Eu entendi o meu chamado. Eu busquei o meu chamado. Eu fui atrás. Eu entendi, eu compreendi, eu orei. Deus testificou, Deus mostrou. Uau, e ativou tudo isso na minha vida. Mas eu não consigo pastorear se eu não tiver ovelhas. Compreende? Eu não consigo pastorear se não tiver um aprisco. Eu não consigo pastorear se não tiver o alimento. Então, eu preciso exatamente do quê? Quando Deus deu esse chamado para mim, automaticamente pessoas com essa mesma visão, com esse mesmo entendimento, vai me acompanhar. Não tem como eu fazer tudo sozinho. É impossível. Entende? Não tem como a visão, não tem como eu olhar se não tiver passando, se não tiver o globo ocular, se eu não tiver as veias que precisam para enxergar, se não tiver, entende? Eu não consigo pegar algo se não tiver passando os nervos, se não tiver passando o sangue, se não tiver as veias, as vértebras, não tem como. A gente vê aqui, exatamente, né, o toque, né, a nossa mão, mas por dentro tem várias coisas aqui para poder fazer o movimento. Vocês estão entendendo? Então, para podermos entender o nosso chamado, nós precisamos exatamente caminhar com Cristo, buscar revelação nele e compreender. Outro exemplo, para você poder entender. Creio que vocês estão entendendo exatamente a questão desses 5 ministérios. Mas estamos pegando um por vez. Então, eu estou colocando exemplo aqui o meu chamado. Pastorear, pastor. Então, eu preciso exatamente do aprisco, eu preciso das ovelhas, eu preciso de outras pessoas para me ajudar a cuidar desse rebanho. Eu preciso das pessoas que estão dispostas a trabalhar junto comigo para tosar, para dar banho, para cuidar. Eu preciso do alimento. Então, são várias coisas acontecendo para poder exatamente o chamado pastor fluir. Não tem como fazer nada sozinho. Eu preciso do outro como o outro precisa também de mim. Entende? Nós
Precisamos um do outro. Não é isso? Na nossa vida circular não é assim? Eu preciso, como eu disse, eu trabalho com obra. Eu preciso exatamente de que alguma pessoa compre um terreno, construa uma casa, chame a gente para fazer um serviço lá dentro. Então você vê que essa pessoa precisa de alguém que tem um terreno. E essa pessoa que precisa de alguém que tem um terreno precisa comprar o terreno. E para comprar o terreno precisa ter acesso ao banco. E precisa fazer a documentação. Está vendo que um precisa do outro até chegar em mim, para poder fazer a função que eu faço na obra. Mas eu necessito. E aí eu tenho uma equipe que trabalha comigo, certo? Eu não vou sozinho na obra, eu preciso de uma equipe para poder separar e fazer o serviço. Então, eu estou à frente, mas eu tenho uma equipe que me auxilia, que me ajuda, que está junto comigo. Entende isso? Para poder fluir. E através dessa pessoa que me paga, para me poder pagar os funcionários. E eles têm famílias, têm toda essa situação. Então, a gente vê que nós precisamos um do outro. E a mesma coisa quando Jesus fala do corpo, da igreja, quando Jesus fala aqui dos 5 ministérios. Primeiramente, precisamos nos encaixar no ministério que Cristo nos chamou. Como eu disse, eu tenho um ministério de pastorear, mas eu preciso de pessoas que caminham comigo nessa mesma visão, nesse mesmo pensamento, com esse mesmo prazer. Entende? Com o mesmo prazer. Não adianta eu querer colocar uma pessoa que não tenha esse mesmo prazer de fazer o que eu faço. Não adianta. Porque ela não tem esse prazer, ela não tem essa vontade. Ela precisa ter esse prazer, ela precisa aceitar o seu chamado e viver o seu chamado. Porque senão se torna um peso. Entende? Então, para você ter ideia, para você poder entender, nós precisamos um dos outros. Assim começa o ministério, vou colocar o meu ministério, que é pastorear. E assim no ministério do apóstolo. E assim no ministério do mestre. E assim no ministério do evangelista. E assim no ministério do profeta. Então são um conjunto de pessoas para exercer exatamente a função que Cristo quer que seja exercido aqui. Compreende isso? Compreende? Estão entendendo? Creio que sim. Creio que vocês estão entendendo sim. Então presta bem atenção. Quando agora nós atingimos exatamente, conforme estou falando, no meu chamado, atingimos exatamente o pastoreio, as vidas, temos um aprisco, temos as ovelhas, está tudo fechado, Deus nos dá o alimento, Deus dá a palavra, dá aquilo, a gente tosa, a gente cuida. Você está entendendo? Eu vou falar mais do meu chamado, que é mais fácil para poder explicar. A gente precisa de tudo isso, mas a gente precisa também, que é essencial de tudo, para poder trazer o alimento, para poder trazer a palavra, para poder que as ovelhas venham comer e venham se encher e venham crescer. Tudo isso vem de Deus. Tudo isso vem do Espírito Santo. Não adianta eu semear na terra se o Senhor não mandar a chuva. E não adianta Ele mandar a chuva se eu não semear na terra. Amém? Então a gente vê que a gente precisa ser mais humanos, compreender. Cristo, ele foi humano. Cristo, ele foi humano. Ele sabia que ele precisava das pessoas para ajudar ele em seu ministério. Amém? Cristo, ele entendia isso. E ele é uma das coisas que ele pauta, uma das coisas que ele fala, até se cumprir exatamente o sacrifício dele naquela cruz. Porque agora ele recebeu toda a autoridade nos céus, na terra, debaixo da terra, para poder trazer a liberdade, para trazer a libertação. A mim e você que estavam presos, que estávamos exatamente em cativeiro, aqui ó, na nossa mente. Pois nós éramos escravos do nosso pecado. E agora, hoje, nós somos libertos por Cristo, pelo aquilo que ele viveu, por aquilo que ele fez e por aquilo que ele é. Amém?
Então, a cada dia Ele tem nos libertado, a cada dia Ele tem nos mostrado, revelado a Sua palavra de uma maneira gostosa de compreendermos e entendermos. E hoje nós podemos entender um pouco exatamente dos 5 ministérios. Quando agora os 5 ministérios entenderam que cada um precisa do outro, cada um precisa, agora vai fazer a junção de todos os ministérios. Vai fazer a junção do evangelista, do apóstolo, do mestre, do pastor e do profeta. Agora isso se torna o quê? O corpo, a noiva de Cristo, a igreja de Cristo. Mas quem comanda é o cabeça, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele é o cabeça. Cristo, ele tem que ser o cabeça. Quando nós entendemos individualmente quem Cristo é e colocamos em prática e também entendemos depois coletivamente quem Cristo é, coletivo, as funções, e agora podemos fazer essa junção. O corpo de Cristo. Pessoas, sabe o que significa a igreja? A igreja significa exatamente pessoas unidas no mesmo propósito de poder trazer o reino, de poder trazer o poder, de poder trazer a glória, de poder trazer exatamente tudo aquilo que Cristo ensinou nessa terra. É o conjunto de pessoas com uma mente liberta, uma mente de Cristo, onde ele reina, ele governa, e aí ele vai administrando toda a situação. Essa é a igreja que Jesus sempre quis constituir na face dessa terra. Uma igreja unida, uma igreja que não tem interesses individuais, mas uma igreja que tem interesses coletivos em fazer o reino se propagar pela terra. Exatamente o id, fazei o evangelho, pregai a todas as nações, a todos os povos, a todas as línguas, o meu reino, o meu governo, quem eu sou. Aleluia, Jesus. Então são tópicos que eu estou resumindo aqui nessa live para a gente poder entender. Porque se a gente for pegar pedacinho por pedacinho, é até gostoso, mas é bem complicado de poder passar aqui por pedacinho na live. Exatamente isso a gente vai fazer na igreja mesmo, ali junto com os irmãos e ensinando. Mas aqui eu estou pegando pedacinhos, aqui eu estou pegando exatamente um resumo, né? Um resumão, vamos colocar assim, para entendermos que Jesus quer a unificação de todas as igrejas em um só pensamento. Pensamento de poder estender e levar o reino dele. Enquanto eu estiver achando que eu não preciso do apóstolo, que eu não preciso do profeta, que eu não preciso do mestre, enquanto eu ficar no meu mundinho de pastor, no individualismo, enquanto eu ficar nessa situação, eu não vou estar fazendo o chamado que Cristo quer que faça, que é unificação, que é unir as igrejas em um só propósito. A busca no reino dele, a convivência com ele, estar na presença dele, avançar o reino, avançar o governo dele. Quando a Bíblia diz que o rei Davi, ele conseguiu unificar as 12 tribos de Israel, realmente as 12 tribos estavam no mesmo propósito, no mesmo foco. Não tinha exatamente uma briga entre a tribo do sul com a tribo do norte, não existia isso. Porque teve a unificação, eles quiseram a unificação de Israel para um propósito maior. É isso que Cristo quer fazer conosco, membros do corpo dele. Somos membros, precisamos aceitar e viver aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. É exatamente nos unirmos
Não ficar no meu mundinho, o apóstolo ficar no apóstolo, o mestre no mestre. Não, não, o profeta. Nesses dias, o Senhor ele quer constituir uma igreja onde os 5 ministérios fluam, para que ele seja o cabeça, realmente avance o reino dele com toda a autoridade que ele tem para exercer. Mas para isso, nós precisamos nos posicionar em querer sair do nosso individualismo para agora exatamente irmos à frente da batalha e exatamente unificarmos, assim como o Senhor quer fazer, a unificação dos 5 ministérios como corpo de Jesus Cristamente para avançarmos o reino dele. Amém? Glória a Deus. Então, quando a igreja atingir, quando a igreja se posicionar em fazer isso, sair do individualismo para exatamente ir para o coletivo, de estar todo mundo unânimes em um só foco, que é Cristo, olha o que a Bíblia diz aqui. Vamos lá em Romanos 12. Aleluia, Jesus. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz. Romanos capítulo 12, versículo 3, diz assim, ó. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm as mesmas funções. Assim também nós, enquanto muitos somos um só corpo, Cristo e membros de um dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que foi dada. Se de profecia, seja segundo a porção de fé. Se de ministério, dediquem-se ao ministério. Ou se de ensino, esmerem-se em fazê-lo. Ou se exorta, faça com dedicação. Que contribui com liberalidade e preside com diligência quem exerce a misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, proferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Incrível isso, não é? Então, quando a gente entende que a gente precisa ter a unificação dos ministérios para agradar ao nosso Senhor, para trazer exatamente toda a autoridade de Cristo na face dessa terra, nós vamos avançar. Porque não estamos mais presos no individualismo do nosso querer, mas agora estamos exatamente livres e libertos em fazer a vontade de Cristo, do reino avançar. Outra coisa também muito importante de falar aqui. Quando nós não buscamos, não queremos descobrir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, a gente fica seguindo doutrinas de homens, porque a gente não está exatamente, a gente não está pautado sobre uma palavra da verdade. Então a gente acaba acreditando em homens, mas sem exatamente uma pauta bíblica, sem exatamente um questionamento bíblico. Olha o que diz aqui em Efésios, ainda no capítulo 4, versículo 14. Para que não sejais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com quem induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo é o corpo,
bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, aqui o Senhor está falando o quê? Que nós precisamos ir de encontro com o nosso chamado, exercer o nosso chamado, buscar fazer o melhor em nosso chamado. Porque aí, como nós estamos agora pautados sobre aquilo que Cristo está nos mostrando verdadeiramente, aquilo que Cristo está nos libertando cada dia, nós se apegamos nele e vamos viver. E não somos levados por vento de doutrina ou por cultura de homens. Entende? Mas agora a gente está ficando que bem ajustado, bem consolidado, estamos se aperfeiçoando segundo a vontade de Cristo. Então estamos o quê? Elevando o reino e o governo dele. Nesses dias, nesta geração, aquilo que o Senhor quer fazer é que nós venhamos a entender o nosso chamado, aonde nós nos encaixamos nesses 5 ministérios. E aí há exatamente a junção desses 5 ministérios como corpo de Cristo, declarando que Cristo é o cabeça desse corpo. É onde a igreja vai avançar. É onde a igreja vai vencer. Porque aí entra exatamente o que Jesus disse, que a porta do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Sabe por quê? Não por mim, nem por você, nem pelo nosso chamado, nem por aquilo que está na nossa vida, mas sim porque Cristo é o cabeça e Ele comanda todo o corpo. Porque nós estamos exatamente fazendo a sua vontade, fazendo o seu querer, obedecendo tudo aquilo que Ele tem para nós. Então nós vamos avançar. Nós vamos avançar a retirar exatamente das prisões aqueles que estão aprisionados, que vamos retirar do inferno aqueles que estão cativos. Por quê? Porque o Cristo é o nosso cabeça. E nós estamos o quê? Obedecendo, não é assim? Quando eu só penso, vou mexer na mão, eu penso que vou mexer na mão, mando um sinal aqui, e aí eu faço. É assim que Cristo quer fazer também. Quando ele pensar, porque ele é o cabeça, nós não vamos estar fazendo. É isso que Cristo quer fazer. Cristo quer que nós saímos do nosso individualismo para o coletivo, para compreender que ele é o cabeça. Não devemos ficar brigando um ministério com o outro, um chamado com o outro. Nós precisamos se unir. Nós precisamos se unir. Enquanto nós estivermos brigando, enquanto nós estivermos sendo individualistas no nosso chamado, o diabo vai estar reinando sobre a face da terra. O diabo vai estar reinando sobre as situações que acontecem. Mas quando nós deixarmos o nosso orgulho, deixarmos o nosso eu, sermos mais humanos e entendemos que nós precisamos de Cristo em todas as nossas ações e unirmos o corpo exatamente de Cristo, como aqui Paulo dá o ensinamento, nós exatamente vamos derrotar o inimigo. Porque Jesus entrou exatamente como cabeça da igreja. Temos que parar com isso, igreja. Temos que parar de pensar que somos melhores do que o outro. Que eu sou melhor que o outro pastor, que o apóstolo é melhor que o outro apóstolo, que o médico... Não. Temos que parar com isso. Temos que juntar o meu conhecimento com o seu conhecimento, levarmos a Cristo. Cristo vem com o seu conhecimento, nós avançarmos o reino para a honra e glória dele. Porque tudo é para ele, tudo é por ele. Sempre foi para ele e sempre vai ser por ele. Cristo, não, a Bíblia fala que não há outro nome maior que o nome de Jesus. Nem em cima nos céus, nem abaixo na terra. A Bíblia fala que por esse nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. Será que nós vamos fazer isso forçado ou podemos fazer isso de bom grado? Dobrarmos nossos joelhos e declararmos: Jesus, tu és o Senhor da minha igreja. Reina,
conforme a tua vontade. Amém? Essa é a palavra dessa noite. Espero que você tenha entendido que você deve procurar o seu chamado, que você deve exercer o seu chamado com uma alegria, fazer o seu chamado o seu chamado vai fluir com a alegria que tem no seu coração. Assim como nós estamos aprendendo. Quando eu falo nós, eu não estou falando eu, mas eu estou falando todos aqueles que estão comigo, que estão caminhando comigo. Nós estamos aprendendo a cada dia a pastorear. Não há coisa mais glorificante, não há coisa mais gratificante de poder fazer aquilo que o Senhor tem nos proporcionado a fazer. Isso é um motivo de alegria. Embora o cansaço, embora as dificuldades, embora as lutas, porque tudo isso é para crescimento, como Paulo diz. Tudo isso é para que você seja fortalecido, que você seja forjado segundo ao Espírito de Deus. Isso é gostoso de fazer, porque você exerce com alegria. Com alegria. Então, todos nós, aqui da Biblical Church, todos nós, todas as pessoas que estão nos acompanhando, todas as pessoas que estão juntas, elas se abraçarem exatamente, falando assim, vamos para cima, vamos levar o reino, vamos levar o governo de Cristo. E isso é gostoso porque há uma comunhão juntamente com eles, mas o Espírito Santo conosco. E aí o fardo se torna leve, porque nós não estamos levando o nosso fardo, mas estamos levando o fardo de Cristo. Então nós precisamos respeitar, cada um com seu chamado, mas agora juntarmos, compartilharmos, sairmos do nosso individualismo para o coletivo de Cristo, para que o diabo não reine mais sobre essa situação, porque infelizmente o diabo está reinando. A gente vê igreja contra igreja, pastor contra pastor, apóstolo contra apóstolo, e não é assim que funciona. Não foi para isso que fomos chamados. Não fomos, como Jesus disse, que ele não veio para trazer a justiça, mas ele veio exatamente para os cativos, para os perdidos. Se Jesus veio fazer isso, por que nós queremos levar uma justiça que não é nossa? Por que nós queremos fazer uma justiça que não nos convém? Mas nós precisamos, ao invés de julgar, nós devemos amar, ensinar, aconselhar. Nós devemos também estar aptos a ser corrigidos, porque a correção e o amor caminham juntos. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por estar nos ensinando a cada dia o caminho que nós devemos traçar, o caminho que nós devemos seguir. Obrigado, Senhor, por cada dia, Pai, o Senhor mostrar, Senhor, qual o caminho, Pai, que precisamos seguir, Senhor. Obrigado por estar nesse caminho. Obrigado, Senhor, por muitas vezes, Senhor, nós tentamos desviar, mas o Senhor fala, não, filho, volte. Esse é o caminho. Essa é a verdade, essa é a vida. Obrigado por cuidar de cada um de nós, Senhor. Obrigado pelos teus ensinamentos, meu Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelas tuas correções, Pai. Obrigado, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Nos enche com o teu poder, nos enche com a tua presença, Espírito Santo. Esteja conosco todos os dias de nossa vida, Pai. Aleluia, Jesus. Que haja, Senhor, libertação na mente, Senhor, de cada um. Onde minha voz chegar, meu Pai, que haja libertação na mente e no coração, meu Pai. Que o teu reino e o teu governo seja estabelecido, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, Pai. Abençoa, Senhor, a família de cada um deles, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a família, filhos, meu Pai, esposa, maridos, netos, avós, mães, pais, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, homens e mulheres, Senhor, abençoa, Senhor. Para a honra e glória do teu nome, Pai, que haja, Senhor, um conserto na tua igreja, Pai. Que a tua igreja, Senhor, venha se consertar, Senhor, perante a tua palavra, Jesus. Que a tua igreja venha retornar, Senhor, ao primeiro amor, meu Pai. A fazer aquilo que lhe agrada, meu Pai. Que a tua igreja, Senhor, venha ter arrependimento, Senhor. E se arrepender dos pecados, das falhas, Senhor, e querer viver, Senhor,
contigo, Pai, o verdadeiro evangelho, Senhor. Aleluia, Jesus. Abençoa, Senhor, a nossa semana, meu Pai. Abençoa, Senhor, a nossa semana de trabalho, Senhor. Dá-nos uma semana abençoada, Senhor, uma semana bem produtiva, Pai. Livra, Senhor, de todo mal, Senhor. Livra, Senhor, de toda peste, meu Pai. Livra de toda doença, Senhor, em nome de Jesus. Nos livra, nos guarda, meu Pai. Nos coloca exatamente, meu Pai, debaixo das tuas asas, Senhor, nos guardando e nos protegendo, meu Pai, em todo tempo e em todo momento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, sê conosco, meu Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por nos amar, Senhor. E que venhamos, meu Pai, retribuir esse amor, Senhor, todos os dias de nossa vida, Pai. Muito obrigado, Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.